Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes dele começar, aquelas coisas de sempre, né, família? Queria lembrar vocês aí de tá divulgando, tá compartilhando aí este episódio do podcast. Também de estar acessando as redes sociais, @morcego_, Marcos_, em todas as redes sociais. Então a gente tá no TikTok, Twitter, Insta, tamo lá, sempre ajudando no que precisar, só dá um salve. E também queria lembrar aí que o projeto só continua, o projeto só consegue tá acontecendo aí por causa do Apoia-se. Então se puder, se quiser, se curtir o episódio, vai lá em apoia.se/cavernamorcego, onde você pode estar contribuindo a partir de R$ 1 e tá fortalecendo aí todo o projeto. Mas é isso, galera. Fiquem com o episódio, espero que vocês gostem e até mais. Salve, salve, morcegotes e morceguetes, sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje com mais uma pessoa convidada aqui, um episódio muito especial, um episódio que inclusive complementa muito a série que eu tô produzindo no podcast. A primeira vez que o tema foi debatido aqui, já indicando que é uma professora que tá aqui, ela comentou lá sobre os grupos da direita que estão influenciando aí em todo esse processo de discussão, mas como sempre a pessoa que é convidada ela tem o palco, professora se apresenta, divulga o trampo, agora é sua hora. Então, boa noite a todo mundo, né, a todos, a todas. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, porque é um tema, assim, urgente e extremamente necessário nos dias de hoje, tanto para professor, né, quanto o pessoal que está estudando licenciatura, estudante da escola básica e todo mundo que está preocupado com os rumos da educação no nosso país. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu sou a Bruna, né, a Bruna Pati, é assim que eu estou nas redes sociais. Eu sou professora de Biologia e Ciências na Educação Básica desde 2015, né? Eu comecei dando aula em escola e pré-vestibular comunitário e social. Apesar de eu ter me formado apenas em 2017, mas eu comecei a lecionar antes de me formar. Além disso, né, além de eu ser professora de Biologia e Ciências na Educação Básica, eu também faço pesquisa, né, eu estou aí, tenho um projeto de doutorado, futuramente penso em seguir, né, trabalhar na formação de professores, que eu já terminei o mestrado, né, o meu mestrado é Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, então eu ainda participo de grupo de pesquisa, semana retrasada mesmo a gente finalizou um curso de extensão, né, onde eu fui organizadora junto com os outros professores, então eu estou professora, pesquisando e agora também divulgadora nas redes, né, desde mais ou menos fevereiro, março, muito impulsionada também pelo meu companheiro, vocês devem conhecer, ele já veio aqui, inclusive, né, o Emanuel, o professor Emanuel. Ele que deu a ideia da gente criar um canal no YouTube e falar sobre a nossa ciência nas redes. Eu fui atrás, né, eu sempre tive essa vontade de fazer também divulgação científica de alguma forma, sentindo muita falta das salas de aula no passado, né, pandemia, ensino remoto e... Enfim, dos prés, a gente dava muita aula em pré-comunitário, pré-popular, tinha muito uma troca, e aí a gente teve essa ideia. Eu comecei o canal, agora também estou no Twitter, né, no Instagram, e aí eu comecei pensando, vou fazer algo relacionado à escola, né, a pré-vestibular, mas eu vi que estava muito tomado já essa área, e por pessoas grandes, né, patrocinadas, e o meu engajamento é totalmente orgânico, então não teria como. E também eu tenho interesse de fazer mais essa discussão sobre ciência de forma mais popular. Então eu estou trazendo aí no meu canal, né, nas minhas redes, assuntos que interessam a todos, não só a quem está fazendo faculdade de biologia, enfim. Então eu falo sobre câncer de mama, por exemplo, né, sobre a alimentação. Então são assuntos, Covid, tem um monte de vídeo sobre Covid. Então são assuntos que interessam a todos e além de assuntos da educação, do ensino também. Então, eu estou assim, nessas três frentes, professora, pesquisadora e divulgadora. É isso.
Eu que agradeço aí sua presença, porque você que deu a ideia, a primeira pessoa a dar a ideia é falar do assunto, né? E aí depois o pessoal comentou, pediu você aqui. E bom, vamos conhecer o canal da Prof. Esse sobre. Acho que foi. Não sei se foi sobre o câncer de mama, mas acho que foi. Que eu vi hoje o post, apareceu pra mim no Twitter. Eu olhei e falei, caracas, mano, realmente, que tema, tipo, não um tema que você vê todo dia no YouTube, tipo, de pessoas próximas que estão com pesquisadoras e tal, falando. Eu falei, caracas, que da hora, muito interessante. E tem muito tema da hora. E agora eu tô imaginando como deve ser você e o professor, né? Porque deve ser uma coisa muito louca. Caracas, que da hora, que da hora. Mas é uma honra ter você aqui, professora. E o tema é com você. Pode apresentar o tema. Se quiser falar alguma coisa antes, também pode falar alguma coisa. A gente tá aqui pra trocar uma ideia e gastar um tempo aqui. Beleza. Quando o Marcos, ele me chamou para esse podcast, eu construí um roteirinho, porque eu sou dessa, eu sempre... É mais fácil, tudo que eu vou né? participar, qualquer coisa que eu vou fazer, eu construo um roteiro. E aí eu pensei da gente encaminhar essa conversa no sentido do geral. Então, antes da gente falar da BNCC, eu acho importante que a gente faça uma breve discussão sobre currículo, né, de forma assim, bem breve mesmo, para familiarizar todo mundo que está ouvindo, porque não é uma discussão que todos vão ter, né, vão saber, para que a gente entre e comece a falar sobre BNCC, tá? Por mim, perfeito. Então, tranquilo. Então, currículo. A BNCC é uma política curricular. Quando a gente olha para as políticas curriculares e para as políticas públicas de forma geral, a gente precisa entender que o currículo, ele não é algo estanque, fechado em si mesmo e que não muda, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essa política, para a BNCC e para as outras políticas que precederam a BNCC e encará-las como um artefato social e histórico. Portanto, elas estão sujeitas a mudanças. Então, no passado, elas eram diferentes, esse currículo é diferente do que a gente tem hoje, e no futuro, provavelmente, ele vai sofrer transformações. Então, ter uma ideia desnaturalizada de currículo, né? A gente não pode olhar ele como algo fixo no tempo. Pelo contrário, ele vai estar sofrendo mudanças o tempo inteiro. De certa forma, os assuntos que estão presentes no currículo, né, tanto os presentes quanto os ausentes, tanto a forma como esses assuntos estão presentes no currículo, vão estar relacionados com todo o contexto. E contexto esse não só da educação e do ensino. Então, questões externas a ele, né? Por exemplo, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque, desde a minha graduação, eu estudo sexualidade no ensino, né? Então, eu estudei na minha monografia, na minha dissertação, eu estudei política curricular, mas... na verdade, eu estudei os impactos da produção de livros didáticos de ciências por conta da BNCC em relação à temática da sexualidade. Então, só para trazer um exemplo, a própria temática da sexualidade. A primeira vez que ela entra no currículo, claro que de forma não oficial, de forma oficial só na década de 90, foi na década de 30 do século passado. E aí, por que ela entra? Por conta de uma questão externa ao currículo, externa ao meio educacional. O número de casos de sífilis estava aumentando no Brasil. Então, por conta desse aumento do número de casos de sífilis, forçou a entrada desse tema nos currículos de forma não oficial. Só que a forma como esse tema estava sendo abordado na sociedade trouxe reverberações na forma como ele foi abordado no currículo. Então, a sexualidade nessa época era totalmente impregnada pela medicina legal e higienista. E aí, para quem não sabe, né, é uma corrente, né, de que, partindo do pressuposto de que se você ensinar não, né, ensinar é muito forte, mas você fornecer informações para a população, né, para os estudantes, nesse caso, eles vão apenas com essas informações terem a capacidade de adquirir essas informações e mudar seu comportamento, parando de disseminar doenças. Só que esse tipo de, né, esse higienismo, ele traz toda uma carga de preconceito da elite para com as populações mais pobres, porque tem sempre a ideia de que são os pobres que vão disseminar doenças.
Além de tudo, esse higienismo ele é totalmente individualista, comportamentalista, ele joga no colo dos indivíduos toda a responsabilidade pelos, entre aspas, problemas de saúde. A gente sabe que informação importa, mas informação não será tudo nesse contexto. Então, eu trouxe esse exemplo só para a gente ver como que várias questões de fora da educação influenciam a forma como esse assunto aparece. Isso a gente pode trazer para tudo, né? Saúde, meio ambiente, sexualidade eu puxo para o meu lado, que é o que eu estudo, né? Mas a gente pode falar sobre tudo, né? Bom, perfeito. Quando a gente... Pode falar. Não, só concordando, só pra não... Porque sim. você tá falando aí só pra dar uma quebra, tudo. Porque eu sei que é cansativo, né? Ficar falando também, às vezes. É bom beber água quando você vem aqui beber água. E quando a gente olha para as políticas curriculares, é necessário que a gente faça um esforço de contemplar todo o processo de formulação do currículo. Porque se a gente olha, BNCC, só para a versão final que a gente tem, a gente não vai entender nada. A gente vai cair numa análise simplista, reducionista, ingênua e ideológica. Então, a gente precisa contemplar todo o processo de formulação desse currículo. E quando a gente olha para currículo, as presenças importam e as ausências também. Então, a gente precisa tentar entender por que um tema não está ali, né? A seleção desses conteúdos não é feita de forma imparcial, não é feita de forma neutra. Vai refletir interesses da classe dominante, da burguesia. E a gente vai falar muito sobre isso, né, na questão da BNCC. E agora a gente já entra na BNCC. Para quem não sabe, a BNCC é a abreviação de Base Nacional Comum Curricular. É um documento, tem força de lei, de caráter normativo, que vai definir o que vai ser estudado ao longo de toda a escolarização básica. Então, a BNCC vai desde a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Tá? Diferente dos outros documentos que vieram antes dela, ela é obrigatória. Então, a gente precisa trabalhar a BNCC dentro das salas de aula. Bom, a BNCC, ela se respalda em vários documentos oficiais. E isso não é nenhum mistério, não sei o que estou inventando. Você entra no site do MEC e você consegue ver os documentos que respaldam a BNCC. Então, a gente tem a própria Constituição Federal, que fala da necessidade da criação de diretrizes, né, de uma base nacional. A gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as diretrizes curriculares nacionais. Então, ela vai se respaldar em diversos documentos oficiais. E aí, no próprio site do MEC, a gente tem esses documentos e na outra linha, né, você tem a BNCC e tem uma setinha que mostra as consequências, ou seja, os desdobramentos da BNCC, né? Então, ela vai influenciar, por exemplo, diretamente na produção de material didático e tecnológico no Brasil. Então, a gente tem o PNLD, para quem também, né, são muitas siglas, então estou sempre dizendo o significado. O PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático, né? O PNLD, ele vem desde 85, e ele é um programa que foi criado pelo governo, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o maior comprador de livro didático no Brasil atualmente é o governo federal. E só que para esse livro didático chegar na escola e para os professores, né, que a gente está acostumado, chega lá para o professor uma listinha e o professor escolhe. Só que aquela lista já foi pré-selecionado antes. Então você tem toda uma instância do governo que vai fazer essa seleção. Então, tem vários critérios que o livro precisa preencher para ele ser comprado pelo governo, né? Inclusive, o Bolsonaro tentou alterar. Acho que foi 2019, um pouquinho antes do começo da pandemia, ele queria tirar justamente o item que falava de diversidade e de proselitismo religioso, né? Será porque... Os livros sempre tiveram vários problemas, várias interferências, né? Aí vem alguém que quer fazer pior do que já fizeram antes. Exatamente. Inclusive, os livros eles vêm mostrando uma melhora, entre aspas, por conta desses critérios de avaliação que precisam estar preenchidos ali, né? E aí ele queria retirar, voltou atrás e não retirou, teve uma pressão, o pessoal, uma reação grande, e aí ele não retirou isso. Mas a gente tem esses. Então, a BNCC ela vai ter como desdobramento o PNLD,
Inclusive, eu estudei isso na minha dissertação de mestrado, e o PNLD, ele está totalmente alinhado à BNCC, condicionado. Então, a forma como um assunto aparece ou deixa de aparecer na BNCC vai estar ligada à forma como ele aparece nesse programa dos livros didáticos, que você tem edital, né? Está tudo disponível na internet, no site do MEC, todo mundo pode acessar. E isso vai provavelmente influenciar na forma como o livro didático aborda e o professor. Porque, querendo ou não, o livro didático é um dos instrumentos mais utilizados nas salas de aula. Seja por vários motivos, falta de tempo, né? O professor alguma deficiência na formação inicial e ele se sente seguro, enfim. Então, muitas das vezes, ele vai ser mais do que um instrumento de apoio, ele vai ser um norteador de todo o trabalho pedagógico. Então, olha como é que está tudo amarrado, tudo conectado, né? Além disso, a gente vai ter outros desdobramentos, que eu vou falar melhor mais para frente, que é a tal da BNC, Formação de Professores, que é um dos maiores absurdos que vem com essa BNCC, e muita gente não está sabendo ainda disso. Prof, uma perguntinha. Eu não sei se vai falar mais pra frente, então se for falar mais pra frente, você pode, falar, não, ó, depois a gente vai falar sobre isso. Uhum. Mas, com a nova gestão do MEC, né, com tudo que tá acontecendo, surge um medo maior do que pode desenrolar dessa BNCC, da PLND? Assim, surge, né, mas a gente tem que lembrar desse pessoal que são os funcionários que estão lá concursados, né? Tanto que o pessoal estava com muito medo da alteração que ia ocorrer no Enem e tal, mas a gente ainda tem essa segurança, né? Tem o tal do banco de dados de questões de Enem, então a gente não teve tantas alterações. Quer dizer, assim, em biologia eu até senti alterado, mas eu acho que nos últimos anos ia caminhando para isso, que eu achei biologia muito conteudista, num ano de pandemia, em que vários alunos ficaram, né, mas cresce esse medo. Inclusive, a gente teve uma mudança, depois do golpe de 2016, a gente teve uma mudança nos atores que fazem essa avaliação. Então, antes a gente tinha muito professor de universidade, já foi mudando, já começou a ter gente indicada, entendeu? Então, assim, cresce esse medo, com certeza. Com certeza. Entendi, brigadão, prof. Bom, nada. Então, só para mostrar, né, onde ela se respalda e os possíveis desdobramentos, que a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa contemplar todo o processo, todas as vozes, né, tentar fazer um exercício de perceber as vozes, a disputa, porque currículo é disputa, né, é território. Então, a gente precisa tentar ver todas as vozes envolvidas. Claro que numa sociedade desigual capitalista, a gente vai ter, né, vozes com poderes assimétricos, então algumas serão mais ouvidas do que outras, que é o que a gente tem aí no final, né, o resultado, mas tem disputa. Então a gente precisa tentar entender toda essa disputa. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, fazer uma breve viagem, que depois eu vou voltar mais ainda, a gente tem várias versões da BNCC. Então, em 2015, a gente tem a primeira versão da BNCC, que foi aprovada. Em 2016, a gente tem a segunda versão da BNCC. Em 2017, a terceira e final do Fundamental. E 2018, do Ensino Médio. Só que, entre 16 e 17, a gente tem um golpe. Então, sai Dilma, entra Temer. As forças políticas já começam a se reorganizar, se rearticular. Tanto é que tem muitos pesquisadores que vão falar que as primeiras BNCCs, essas primeiras versões, eram versões, entre aspas, eu coloco em aspas, porque eu não concordo totalmente, democráticas, né? Porque, segundo esses pesquisadores, teve uma ampla pesquisa nacional, né? Professores foram ouvidos, eu tentei ser ouvida na época, não consegui, né? Teve manda sua sugestão, eu tentei, não consegui, mas enfim, né? Você tem realmente uma diferença, querendo ou não. E enquanto que a última versão é chamada por muitos pesquisadores de versão do golpe, porque ela acaba que você teve assim, a primeira versão você tinha muitos erros, né? Por exemplo, na primeira versão que surge a ideia de competência. A gente vai falar melhor daqui a pouco, mas esse termo competência, ele vem do meio empresarial, gerencialista, e traz, né, toda essa carga quando ele é trazido para o meio da educação. Então, na primeira versão tinha. Na segunda, foi super criticado,
sumiu. Quando chega na terceira, volta tudo de novo. Então, assim, o erro que ele já tinha sido criticado, retirado, é reeditado. E todas as sugestões que foram feitas para modificar, sumiram. Né? Então, assim, olha como que o contexto influencia, né? Então, assim, só que a gente pode voltar mais ainda no tempo, porque a defesa por uma centralização curricular, ela não é algo recente no Brasil. Deixa eu beber água aqui. Quem faz. Cara, mas é louco, né? Porque assim, a gente fala de um certo conservadorismo, de um certo reacionarismo, e em todas as frentes eles provam isso, né? Porque eles sempre querem voltar pro passo anterior, eles sempre olham e falam, não, calma aí, não, avançamos demais aqui, vamos dar um passo pra trás. Exatamente, e indo contra até mesmo os professores, né? Esse artigo que eu li foi um professor que participou da formulação, ele não foi chamado para a terceira versão, né? Ele foi descartado, e ele fala tudo que tinha, né? No caso, né, das ciências, né? Mas eu acredito que isso tenha se repetido para todas as outras matérias. E aí ele fala que tinha várias coisas, que foram vários equívocos que já tinham sido falados e retorna tudo de novo. Então, assim, a defesa por uma centralização curricular, inclusive a gente não critica em si a centralização curricular, né? Mas a forma como ela foi feita. Mas essa defesa por uma centralização curricular, ela não é algo recente no Brasil. Então, ela vem desde a década de 90, 80 ou até mesmo antes, se a gente adotar uma definição de currículo de forma mais ampla. Então, a gente tem várias evidências dessa centralização. A gente tem, por exemplo, a própria LDB de 96, que falava da necessidade de ter uma base comum que fosse complementada localmente. A gente tem a Lei 4.024, que foi reeditada em 95, né, que criou o Conselho Nacional de Educação, que, por sua vez, criou as diretrizes curriculares nacionais e que também falavam da necessidade de uma base, né? Claro que ninguém sabia que seria desse jeito, mas falava, né? E o próprio PCN. O PCN são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles surgem nessa época, em 96, com uma tentativa de atender essa demanda por centralização. Só que no final o PCN ele sofre várias críticas, porque por conta do nível de detalhamento que o documento tinha, e ele não passa mais a ser uma diretriz, né? Ele nunca chega a ser uma diretriz, na verdade. Ele surge com esse objetivo, mas não chega a ser. Então ele passa a ser uma ferramenta de orientação não obrigatória. E aí, né, os professores que iam, a partir daquele PCN, os professores e, né, os municípios, os estados iam construir o seu currículo. Então acaba ficando ainda sem uma base, né, que já tinha sido demandada aí nessa época. Além dessa demanda que a gente vê através dessas leis, a gente tem a demanda do próprio meio acadêmico, do meio educacional, que fala dessa necessidade, né, de fornecer o acesso a esses estudantes ao conhecimento, que chama de conhecimento poderoso, né, que é o conhecimento socialmente acumulado, que dificilmente vai ser acessado em outro lugar que não dentro da escolarização formal. Então, a gente tem várias demandas aí de centralização. E essa centralização, ela não é por acaso. Na década de 90, a gente estava vivendo o auge da neoliberalização da educação. Então, a gente tinha, né, essa centralização fazia parte de um tripé das reformas neoliberais. Então, tinha centralização, política de avaliação e formação de professores. Então, o que entra no cenário educacional nessa época? Atores do setor privado. Então, nessa época, a gente tem a entrada de várias empresas sob o argumento de que a gestão pública ela é ineficiente e precisa dos atores, né, das empresas para fazer essa gestão. Isso vai acontecer na saúde também, né? A gente está falando aqui de educação, mas vai acontecer com outros serviços essenciais. Então, entre esses atores do setor privado, a gente tem várias empresas. Gerdau, só para citar algumas, né? Gerdau, Natura, Volkswagen, Fundação Roberto Marinho, Vitor Civita, Fundação Lehman. E o que é pior, várias organizações que, se você for no site, dizem que são organizações da sociedade civil, de pessoas preocupadas com os rumos da educação, né? Tão bonzinhos, tadinhos.
Só que quando você vai investigar quem patrocina, então Todos pela Educação, se diz, né, de organização de sociedade civil, Movimento pela Base, a mesma coisa. E aí quando você vai ver quem patrocina essas mesmas empresas. Então esses atores entram disputando o significado de ser educado e projeto de sociedade, né? O que a gente quer, quem a gente quer formar. Provavelmente não é formar para transformação, né? Só aproveitando já que você entrou nesse assunto, porque eu tô programando para lançar aquele episódio que eu tava comentando, né? No primeiro episódio do ano que vem. E aí, o pessoal, eu tenho que lembrar na hora de gravar de citar esse episódio, porque eu cito essas empresas em vários campos. Eu cito elas na educação e no grupo empresariado do Dória, em conexão com o grupo que financia as apresentações do Moro, na conexão com o agronegócio e com a bancada ruralista. Nossa, você falou os nomes assim, eu falei, meu Deus, eu tava lendo sobre elas agora há pouco, meu Deus. É muito. É isso, né? Você acha que é uma coisa, nossa, mundo globalizado, não sei o que, é muito grande, mas na verdade é grande, mas também é pequeno, tá todo mundo conectado, é uma teia. Né? Inclusive tem um pesquisador, que é o Miranda, acho que é de 2018 a tese dele, ele faz esse mapeamento. Então ele parte do Ball, que é um pesquisador inglês, ele fala das redes transnacionais de influência, que são as TANs, que tem esse objetivo, né, de promover os ideais do neoliberalismo, né, das ideias libertárias, enfim. Então a gente tem vários institutos, Instituto Mises, eu até trouxe aqui os nomes que não dá para lembrar, Instituto Atlantos, Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, Instituto de Formação de Líderes, Instituto Liberal de São Paulo, Millennium, Líderes do Amanhã, então são todos envolvidos nesse processo. Então o Miranda, ele pegou, ele tem um mapeamento, eu botei até naquele post, né, é interessante olhar para aquilo ali, porque dá uma ideia mesmo do que é a coisa. Então esse Miranda, ele pegou o ponto de partida do BOL, da Atlas Economic Research Foundation, e suas ramificações. Ele pegou a Atlas Liberty Network. Tem capilaridade em mais de 90 países e 475 organizações. Então, assim, o buraco é muito mais fundo do que a gente pensa. E se a gente for olhar para a BNCC só como resultado, a BNCC, a gente não vai entender nada. E aí, o pulo do gato agora. Quando a gente olha para quem estava financiando, formulando, propondo a BNCC, são exatamente esses mesmos atores. Então, eles já estão presentes desde a década de 90 no Brasil, passaram por diversos governos diferentes, né? Então, a gente teve o FHC, teve o governo PT, e continuam aí. Então, quais são os interesses desses atores? E aí a gente tem uma mudança de governo, né? Entra o Lula. Claro que quando o Lula entra, a gente tem uma rearticulação dessas forças políticas. Então, na época do Lula, a gente tem uma certa caracterização social das políticas públicas que não existia na época do FHC. Então, a gente tem, por exemplo, a criação da SECAD, que é, se eu não me engano, a Secretaria de Alfabetização, Educação Continuada, Inclusão, que tinha o objetivo de inserir os sujeitos marginalizados no debate educacional, no currículo, né, nas políticas curriculares. Inclusive, a SECAD foi extinta por Bolsonaro. Foi uma das primeiras coisas que ele fez, foi extinguir a canetada, a SECAD. Né? Então, assim, você tem uma certa diferença, mas, em contrapartida, a neoliberalização da educação, a centralização curricular continuou no governo Lula, no governo Dilma. Né? Então, a gente tem um exemplo, o programa Currículo em Movimento. Esse programa, criado em 2009, ele falava muito da necessidade de centralização, fazia uma pressão para a criação de uma base nacional comum curricular. Né? Então, muitos pesquisadores vão dizer que a gente está tendo um retorno a esse auge dessas reformas neoliberais na educação. Inclusive, tem um trabalho muito interessante que o título é Eu vejo o futuro repetir o passado. Porque a gente tem, né, a centralização curricular, formação de professor, políticas de avaliação, então está tudo sendo retornado. Né? E aí é importante que a gente fale
assim, vai ter pessoas que nunca olharam esse documento da BNCC. E a versão do ensino fundamental, e agora eu estou dizendo Fundamental 2, tá? Que é onde eu atuo, não olhei do Fundamental 1. Então, ensino Fundamental 2 e ensino médio são muito diferentes entre si. Muito. Porque a versão do ensino médio, elas têm uma relação indissociável com a reforma, que aí eu chamo de contra-reforma. Eu vou dizer por que é a contra-reforma. Porque, assim, na versão do ensino fundamental, você vai ter as áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento, elas vão, dentro dessas áreas, então a gente tem áreas de ciências da natureza, áreas de ciências humanas, português, tecnologias, se eu não me engano, e matemática. Dentro de cada área, você tem os componentes curriculares, que são as disciplinas. Então, você tem o português, você tem matemática, você tem ciências, história, geografia, tem todas as disciplinas. E aí, dentro dessas disciplinas, você tem as unidades temáticas e dentro dessas unidades temáticas, objetos de conhecimento. Então, você tem disciplina ainda. Você tem a ciência, você tem a história, a geografia. É importante dizer isso, tá? Quando a gente... mas, mesmo assim, elas nascem na mesma origem. Tanto a do fundamental quanto a do médio estão baseadas, têm os seus pressupostos pedagógicos baseados em competências, então são 10 competências gerais da educação básica. De acordo com a BNCC, se o professor for, entre aspas, bem-sucedido, o que isso significa? Não dizem? No processo educacional, bem-sucedido, são essas palavras, tá? Não estou inventando. Bem-sucedido no processo educacional, seus alunos vão adquirir habilidades e competências, essas 10 competências gerais, e tem as específicas de cada área. E assim, eles vão ter acesso a uma educação justa, democrática e inclusiva. Palavras da BNCC. Né? Então, E assim, quem vai ser contra? Inclusive, eu vou chamar atenção para isso. Vou chamar atenção agora e depois, porque eles usam muitas palavras que não tem como ninguém ser contra. Quem vai ser contra uma educação justa? Quem vai ser contra... Entende? Então, eles usam palavras, chavões, né, do senso comum, que vão fazer com que as pessoas abracem esses currículos. Quem vai ser contra isso? Você vai ser contra uma educação justa, democrática, né? E assim, a do ensino médio, ela é totalmente diferente. Não estou dizendo que a do fundamental é boa, não. Também é horrível. Todas têm a mesma origem, mas a do médio consegue ser pior. Por quê? No ensino médio você tem, não sei se todo mundo está sabendo, mas a gente teve uma mudança, né? Totalmente brutal no ensino médio, Rapidinho, né? Então a gente pode falar. Porque você falou, não sei se todo mundo tá sabendo, e pelas pessoas que eu conheço, eu acredito que inclusive dentro dos próprios alunos do ensino médio, ainda, tipo, não tá claro o que tá rolando, tipo, tá tudo ainda... Vai rolar? Vai, o quê? Não sei. Exatamente. Meus alunos inventaram a beça esse ano. Professor, como é que vai ficar o currículo no ano que vem? Eu falei, olha, gente, eu vou explicar para vocês, mas tem acho que é o Frigoto que fala que aprovar a reforma do ensino médio e a BNCC é como assinar um cheque em branco. Porque realmente você não tem como saber, né? Não é que a gente, meu Deus, eu não entendi o que está sendo dito no documento, é porque é realmente feito para confundir mesmo. E aí no ensino médio a gente vai ter uma carga básica, que vai ser português, matemática e das áreas. Então a gente ainda tem as áreas. Só que não existe mais disciplina. Então não existe mais biologia, não existe mais química, não existe mais história, física, geografia, sociologia, né? Esses conhecimentos que a gente via nessas disciplinas, nessas matérias, se encontram diluídos dentro dessas áreas. Então, dentro da área de ciências da natureza, eu vou estudar agora o que eu estudava em biologia, química e física. Dentro da área de ciências humanas, eu vou estudar agora o que eu estudava em história, geografia, sociologia e filosofia. Mas não tem no currículo, como no fundamental, dizendo disciplina, o que vai ser estudado. Acabou. E aí você tem uma carga básica dessas áreas, de todas as áreas. As únicas obrigatórias são português e matemática, então é um ensino totalmente tecnicista, instrumentalista, né? Só português e matemática nos 3 anos. E o aluno, no alto dos seus
14, 15 anos, vai optar por um itinerário formativo. Né? Então, assim, esse itinerário pode ser das áreas, você pode mesclar duas áreas e, o que é pior, tem também o ensino técnico, tá? Então, você tem um ensino técnico, né, já trazendo aquela dualidade estrutural entre o técnico e o que vai, né, aquela pessoa que vai estudar para começar a trabalhar logo e aquela pessoa que vai estudar para continuar seus estudos depois na universidade. Então, a gente já começa aí, né? Outra coisa, a própria BNCC diz que as escolas não são obrigadas a fornecer todos os itinerários formativos. Ou seja, será que as escolas privadas e públicas vão estar iguais nesse processo? Escola privada tem todos os professores. Então, todos os itinerários formativos. Será que na pública terão todos os professores? E ainda mais, será que dentro da rede pública, uma escola de centro, uma de periferia, uma escola no campo, uma na cidade, será que vai ser, né? O que vai acontecer? Vai reforçar a desigualdade. Então, sei lá, bota numa escola só o ensino técnico. O aluno vai ter que fazer. O que ele vai fazer? Ele vai ter que escolher o ensino técnico. Aí eles trazem várias palavras, né? Olha, o protagonismo juvenil. É o estudante que está escolhendo, né? É que a escolha é dele. Olha que bonito, as propagandas, está todo mundo rindo, os estudantes rindo, a professora rindo. É assim, é bizarro. É bizarro, mas é real. Não, É. cara, realmente que bizarro. Eu fiz o ensino médio, eu fiz numa ETEC, né? Aqui no interior. Então aqui a ETEC, teoricamente, é a segunda melhor escola depois do IF. Só que, por exemplo, no ensino médio, sociologia, a gente teve professora metade do primeiro ano. Depois, era professora de educação física que dava, de geografia, assim como artes e assim como filosofia. Resumindo, a gente sabe geralmente as áreas que vão sair mais prejudicadas, embora todas vão sair prejudicadas, né? Mas, uma coisa que aconteceu aqui, que é justamente, né, porque o pessoal fala, não, você faz um técnico, você já sai empregado e não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi que todas as empresas quebraram o contrato com os técnicos daqui da região. Tipo, nenhuma empresa mais tem os contratos com os técnicos. Então, você sai e você tá jogado no mercado de trabalho, assim como qualquer outra pessoa, e num técnico que às vezes é muito específico, como, por exemplo, o da ETEC, que era uma informática para a internet, mas assim, a gente não se aprofundava em nada, e algumas coisas a gente se aprofundava demais, então você não servia para serviço nenhum. Exatamente, é isso, é justamente uma das críticas. Que ensino médio técnico será esse? Será que vai servir para alguma coisa? Eu acho que nem para o aluno conseguir um emprego, né? Justamente é uma das dúvidas que são levantadas. Então, assim, por que a gente fala, né? A gente não, eu não falo nada. Os pesquisadores falam que é uma contra-reforma, né? Porque ela vai retroagir a várias outras reformas de ensino médio que foram totalmente criticadas e a gente viu que deu super errado. Então, retroage, por exemplo, a reforma Capanema, da década de 30, do governo Vargas, onde você tinha esse ensino, olha, quanto tempo? Esse ensino secundário industrial. Pois é, né? Então, você teve uma elitização do ensino secundário, onde os filhos da classe trabalhadora procuraram mais o ensino técnico, né, para conseguir trabalhar, e, né, os outros procuraram o outro tipo de ensino médio, onde ele conseguiria continuar seus estudos. Vai retroagir uma lei da época da ditadura, Lei 5.692, né? Vai retroagir também a uma lei 2.208 da pior forma possível, que vai reforçar essa dualidade estrutural entre o ensino para você continuar seus estudos e aquele ensino para você trabalhar. Então, a gente tem hoje o anúncio, a gente teve há pouco tempo o anúncio do MedioTech, pelo MEC. O MedioTech é isso, é fazer parcerias com Senai, Senacs da vida e incorporar o Pronatec no ensino médio regular. Né? Então, a gente já adivinha aí para quem vai ser destinado esse tipo de ensino médio. Então, essa contra-reforma, ela não fica evidente. São usadas várias palavrinhas bonitas, com uma conotação positiva, para fazer com que as pessoas aceitem essa reforma, né? São estratégias discursivas. Então, a gente tem palavras como protagonismo juvenil,
É um currículo flexível, autônomo, né? Perfeito para os dias atuais, moderno. Eles usam muito essas palavras, né? Inclusive, para uma outra live que eu participei, eu fui fazer uma pesquisa assim, rápida, digitando Paulo Freire e BNCC. E existem vários artigos que falam que a pedagogia freiriana está aí na BNCC. Tem artigos que falam. Porque, assim, engana. Protagonismo. Né? Paulo Freire falava da participação dos estudantes no processo de ensino-aprendizado. Só que Paulo Freire não falava em competências e habilidades. Paulo Freire não dizia que o professor não tem autonomia para criar, né, as suas atividades na sala de aula. E para essa BNCC, né, que a gente vai ter a BNC formação ainda, o professor ele vira um seguidor de manual. Né? A BNC ela amarra tanto os materiais didáticos e a atuação do professor que ela tira isso, a autonomia, ela desintelectualiza o professor. Né? Então, assim, não tem nada mais antagônico à pedagogia freiriana do que a BNCC, educação bancária pura. Né? Se a gente for... Os caras estão conseguindo mascarar... Estão conseguindo a ideologia. Né? Se a gente for ver, a BNCC se organiza de acordo com a taxonomia de Bloom, que é uma organização em forma de pirâmide, onde você tem várias etapas para chegar na etapa máxima da síntese, né? Onde você adquire o conhecimento. Gente, o conhecimento você adquire, não é etapista, você aprende desde o momento que você nasce. Você não precisa estar na escola, necessariamente, para você aprender, mas, enfim, e dizem que é totalmente né, de acordo com a pedagogia de Paulo Freire. Então, a gente tem várias palavras que antes não apareciam na versão do ensino médio, que hoje aparecem. Então, por exemplo, mercado de trabalho. Quase não aparecia nas outras versões iniciais. Hoje aparece muito. Mundo do trabalho, flexibilidade, competência, habilidade, essas palavras que antes eram ausentes ou apareciam 1 ou 2 vezes, hoje recheiam aí a BNCC. Em contrapartida, num documento de 600 páginas, a palavra biologia aparece apenas 6 vezes. Então, assim, retira-se, né, a biologia, a ciência de referência, no caso estou falando de biologia, mas todas as outras disciplinas, e coloca aí mundo do trabalho, mercado de trabalho. A gente está vendo para que está sendo feito esse currículo, não é para transformar, é para formar para o trabalho, não é trabalho no sentido ontológico, né? É emprego, é alienado, é subordinado ao capital, é para isso. É formar mão de obra. Não, agora eu vi... Que dia que foi? Foi essa semana. Eu vi um post falando que eles estavam querendo alterar o Enem para tornar o Enem dissertivo, né, ser todas as questões dissertativas e mudar para 2 dias. Se você tem o pessoal estudando para trabalhar, a galera que já tem dinheiro que vai estudar para entrar numa faculdade é a única galera que vai prestar a prova e a única galera que vai passar. Cara, nossa, não, meu Deus do céu. Dessa eu não sabia, todas as questões dissertativas. O que eu vi é uma Meu pesquisa Deus. ainda que estão querendo, que é uma sugestão que aconteceu, né? E a gente já sabe do problema da prova dissertativa já, assim, só prova ser dissertativa. Gente, que absurdo. E tem isso ainda, né? Como é que vai ficar o Enem? Porque assim, eles não deixam também, eles não deixam explicado. O Enem vai ser em 2 dias, né? Isso eles já falaram. Né? Só que num dia você vai fazer o itinerário básico e no outro dia você vai fazer o seu itinerário de escolha. E aí, se um aluno de 14 anos entrou no primeiro ano, 14, 15 anos, escolhe o itinerário de ciências humanas, por exemplo. Só que no final, passou 3 anos, ele quer fazer, sei lá, biologia. Como que faz? Não falam. Também não falam. Né? Então, assim, nada está sendo muito explicado e de propósito mesmo. Né? Além disso tudo, a gente tem a BNC Formação de Professores. Muita gente não conhece, mas o que seria isso? Já que eu sou formada, por exemplo, né, eu sou licenciada em Ciências Biológicas. Então, eu posso dar aula de Biologia. Só que agora não temos mais Biologia, o que temos são áreas de conhecimento. Eu não tenho capacidade de dar aula de Química e Física, eu não fui formada para isso. Como solucionamos esse problema? Vamos mexer na formação inicial do professor.
Então, existe essa BNCC, ela já existe, ela está toda estruturada. Você pode acessar na internet, digitar BNCC Formação de Professores, e lá vocês vão ver que eles querem formar os professores a partir das competências e habilidades, né? Então, o professor, ele vira mesmo um seguidor de manual. Inclusive, eu até coloquei um trecho um dia no Twitter, onde falava, nas licenciaturas há muita discussão filosófica e científica da área da educação. Não precisa disso, a gente precisa focar mais na didática, na prática, né? Então, assim, dá para a gente ver bastante qual é a intenção disso. Tem até um artigo muito interessante que fala sobre isso, os 10 motivos para a gente temer, né, que foi na época do Temer, né? Então a autora fez esse trocadilho, temer a BNCC Formação Inicial. Então ela lista 10 motivos para a gente ser contra, né? Pegando trechos do próprio documento, é bem interessante também. Bom, além disso tudo, a gente se pergunta como que vai haver implantação de um novo currículo no pós-pandemia. Então, a gente tem crianças que ficaram 2020 e 2021, principalmente 2020 sem aula nenhuma, tem gente que não teve aula de nada, ou quando teve foi o ensino remoto, né, um EAD capenga. Muitas crianças não têm como estudar pela internet, então ficaram realmente esses 2 anos, agora no final, né, que retornou esse presencial, mas não tem como você suprir isso, esse déficit de quase 2 anos em 2 meses, 3. Então, como que a gente vai fazer uma implementação de um novo currículo mudando tudo, mudando as disciplinas, porque as disciplinas são um dispositivo tecnológico da escola, elas têm uma história própria dentro da escola, então você altera verticalmente isso, né? Enfim, então a gente tem um grande número de, muita gente fala de evasão, né? Paulo Freire não fala de evasão, fala de expulsão, porque realmente teve muitas crianças que foram expulsas da escola, eu não gosto de falar evasão. Eles foram expulsos. Por quê? Gente, a realidade, muitos pais morreram. Avós que às vezes sustentavam a família, então a criança teve que começar a trabalhar, teve que largar a escola, ela não evadiu porque ela quis, né? Essa evasão dá um sentido que ela escolheu, ela foi expulsa. A realidade levou ela a ser expulsa. Então, como é que você vai implementar um novo currículo dentro desse cenário? Fica aí o questionamento também, né? Então, assim, a BNCC ela se contradiz o tempo inteiro. Ela diz que, não somos um currículo fechado, o professor tem a liberdade de construir o seu currículo localmente, mas ao mesmo tempo ela condiciona o PNLD, condiciona o livro didático e quer condicionar a formação de professores à BNCC, fazendo com que o professor seja um seguidor de manual. Então a BNCC ela acaba por atuar como um guia da educação básica, apesar dela dizer que não. Então ela se contradiz o tempo inteiro. Foi basicamente isso que eu preparei para falar. Falei muito. Não, assim, eu tô chocado ainda, eu tô chocado. Inclusive, vai ser, essa fala minha inclusive vai ser no episódio, porque eu postei, né, que tava gravando com você sobre o BNCC, já comentaram já que vai ajudar em trabalho aí. Então a galera já tá animada com o tema, porque realmente, assim, tipo, ok, eu sabia dos problemas e tudo, mas assim, bem por cima, né? É diferente de tá ouvindo aqui. Tem fio, inclusive, professora, se você quiser, eu posso dar uma caçada pra postar na descrição do episódio também. Eu acho importante. Mas eu vou estar compartilhando nas minhas redes novamente aí, pra dar... porque assim... Realmente, eu acredito que ninguém, por exemplo, do ensino médio esteja pensando ainda nisso. Não, eu tô abismado. E até o pessoal, não só do ensino médio, né, que vai afetar diretamente eles e chega para eles muita propaganda positiva, né, ideológica, maravilhoso, vocês são protagonistas da sua história e tal, mas as próprias pessoas da licenciatura. Tem muita gente que não faz ideia. E os professores em atuação também, né? Eu fiz um curso, eu ministrei uma aula de um curso sobre BNCC para professoras e professores da redes, que não sei se é Itaboraí, enfim, o pessoal também não sabia. Então eles estão atuando aí mó tempão, eles não sabiam, eles ficaram chocados, abismados com a problemática da BNCC. Assim, é revoltante mesmo. Nossa, pensando nisso, porque eu ainda tô na facu, né?
Eu tava pensando em pegar a licenciatura, não esse ano, porque esse ano ainda tem muita coisa obrigatória, mas ano que vem abrir a licenciatura. Ano que vem pode ser que ela esteja totalmente já. Caracas, nossa. Porque assim, Meu Deus. tem uma questão que as universidades públicas elas têm autonomia para o currículo, né? Sim. Só que até que momento eles vão conseguir segurar isso? Porque acaba forçando, acaba tendo uma necessidade externa, né? Não, é tipo assim, não adianta nada você ter um currículo que não vá corresponder à BNCC, porque depois você conseguir um emprego. Você Exatamente, vai concurso. precisar. Aí você tem que estar o diploma do professor formado com a BNC Formação. E aí? Então, assim, eu acho que é revoltante, mas é disputa. A gente tem que disputar isso ainda. Ah, tá tudo posto, tá tudo aí, tudo bem, mas eu acho que tem espaço ainda de disputa. Inclusive, em vários estados foi adiado, né, a formulação desse novo currículo. Né? Alguns estados estão soltando aí seus currículos novos e estão menos piores do que a gente pensa. Né? Então, assim, tem espaço aí para a gente disputar e lutar. Né? A gente não pode É isso. entregar os pontos. É isso. Passou a visão, Importante. pro. E só pra encerrar, antes de encerrar, na verdade, porque você falou da questão do YouTube, de falar de coisas do ensino médio e tal. Aproveitar que a gente entrou nesse tema de questão de faculdade e tudo, mas eu fiquei muito revoltado porque eu vi a propaganda do Descomplica na TV, do Descomplica Faculdade. E aí eles falando, ai, você vai pra faculdade e é chato, e é monótono, e não sei o que, e você senta na mesma cadeira todo dia. Venha para o Nossa, Descomplica Digital. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que estão fazendo com os cursos de faculdade? É isso. E você vê, né? Vem, é monótono, então vem estudar com a gente, é divertido, né? Você escolhe, eu já dei essa propaganda, você escolhe as suas disciplinas, você vê a hora que você quiser, então chama a atenção, né? É ideológico, é proposital. Ai, também odeio Descomplica. Odeio. É isso. Então, família, mais um episódio aí pra vocês terminarem de ouvir ele, muito mais putos do que entraram, entendeu? Pra reforçar o ódio de classe. Eu sei que tem uma galera aí que trabalha na educação aí, como a professora falou, tem espaço pra disputa. Então, vamos disputar aí, né? Não tem como, não tem outra coisa, não dá pra fugir à luta. Não igual o hino, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, professor. Então, se despede da galera. Se quiser novamente divulgar o trabalho, passar as redes sociais, tudo, eu vou deixar tudo na descrição. Certinho. Eu tô, gente, em todas, assim, todas não, né? Nas principais redes, eu tô aí no Facebook, no Instagram, Twitter, que também comecei a usar há pouco tempo, tenho desde 2011, mas comecei a usar agora, e YouTube. Então é Professora Bruna Pati. Vocês procurando isso, vocês vão me encontrar em todas as redes. E novamente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando, é uma forma até de desabafar, né, sobre essa temática que é muito urgente e necessária nos dias de hoje. Obrigado mesmo. Que isso, prof. Eu que agradeço aí, porque assim, como eu falei agora há pouco, eu não sabia da profundidade aí da temática. E realmente aí a gente tá vendo, assim, de ver as conexões, as ligações, os grupos que estão envolvidos, assim, de você olhar e falar, mano, caracas, a gente tá num buraco muito fundo e a gente tem que nadar contra a maré o mais urgente possível, da melhor forma possível, aí se juntar e ir pra cima. Com Bom, certeza. novamente agradecendo, professor, brigadão. Espero que você venha aqui mais vezes, a gente tem que marcar live, eu, você, o professor Emanuel aí, Com juntar geral. certeza. E é isso, professora, muito obrigado. Valeu pra galera que ouviu até aqui. Como eu já disse no episódio, vou deixar todos os links na descrição, então não esquece de conferir. Não esquece de se inscrever no canal da Prof, de seguir ela nas redes sociais, acompanhar as discussões, levantar mais pontos, discutir com a gente, porque é isso que faz a gente avançar no debate. Muito obrigado, família. Beijo, beijo, beijo.